Olá, eu sou o André Luiz, sou responsável pelo canal André Luiz Siqueira Ciências e eu queria deixar um recado para vocês. Mas antes disso, assistam esse vídeo até o final e vejam se isso faz sentido para vocês. E deixem seus comentários, se inscrevam ou deixem seu like, fiquem à vontade para fazer o que quiser. Mas preste atenção e veja se isso faz sentido. Eu teve um professor que fiz um workshop há um tempo atrás e ele estava comentando sobre que ele conviveu com Hellinger durante acho que uns 2 ou 3 anos lá na Alemanha, antes dele desencarnar, e ele estava falando sobre a adoção. O que é adoção? Mas Hellinger, você é contra a adoção? Você é contra a adoção? Por que você é contra a adoção? E o Hellinger, ele comentou uma situação muito interessante, porque ele falou assim: a adoção geralmente ela vem como se fosse uma forma de vingança. Mas assim, como assim vingança? Como assim vingança? Eu vou tirar a criança de você porque você não cuida bem da criança. E o meu professor de constelação, que deu aula de constelação para mim, ele também fala alguma coisa sobre isso e eu linkei as duas coisas e agora eu estou mastigando para trazer para vocês isso. Aconteceu uma situação onde que a mãe teve a criança, pegou a criança de 3, 4 dias de idade, entregou a criança, voltou para as ruas e ela tinha um problema seríssimo com drogas e vícios e prostituição e ela não sabia quem era o pai e os supostos pais eram caminhoneiros ou eram pessoas envolvidas com drogas também. Era uma bagunça. E essa criança chegou na mão do meu professor, que ele é médico. Uma vez médico, você sempre é médico. Opinião minha, tá, gente? Uma vez médico, sempre médico. E ele conversando com o assistente social, ele observou que aquela criança que ele tinha pego estava cheio de bituca de cigarro, assim, apagado nela, assim, no rostinho, no pescoço, nas costas, na virilha. A psicóloga, a assistente social, ela com muita raiva, com muito ódio no coração, falou assim: essa criança tem que sair da mão dessa mulher, porque essa mulher, ela é uma mulher muito malvada, muito perversa, e ela não pode ficar com essa criança justamente por causa disso. E ele já trabalhava com constelação naquela época, ele pegou e pensou, e ele viu assim: por um acaso você está querendo tirar essa criança da mão dessa mulher pelo bem-estar da criança ou por vingança para essa mulher? Aí ela, no calor da coisa, ela falou assim: as duas coisas. E aí tá o grande erro. Quando você vai proporcionar uma adoção, essa adoção ela tem que tem que viver aquilo que tem de melhor. O que tem de melhor para a criança naquele momento? Você não pode se vingar você não pode se vingar da minha mãe. Eu não posso me vingar de você em relação àquilo que a tua mãe fez. Isso é um crime sistêmico terrível. Aí o que acontece? Essas crianças crescem, em outras palavras, como diz um amigo meu chamado Rafael Leidens, bate as placas e ficam loucas, agride pai, agride mãe, mexe com droga, faz outras coisas, porque você não respeitou a minha mãe. Por pior que a minha mãe me tratou, ela é a minha mãe. Você não está falando de um saco de batata, você está falando da minha mãe. E quem é você para você ter tirado eu da minha mãe? Depois, mas eu fiz aquilo para te proteger. Não, quem te pediu proteção? Você perguntou para mim? Mas você não tinha conhecimento. Você tirou eu da minha mãe. Ponto final. E ele comentando sobre outras situações, ele falou assim que teve uma mãe há muito tempo atrás, antes dele ser constelador, trabalhar com constelação, conhecer constelação, ele falou assim que teve uma mãe que pegou a criança, entregou a criança com 2, 3 dias de idade para a mulher, saiu do hospital, foi até a ponte da cidade e se jogou da ponte, se matou. Aí essa criança foi para adoção e não sei o que, foi para uma família de classe média alta, teve uma vida muito boa, estudou em colégios particulares e toda aquela blá 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 que a gente conhece, bons presentes e não sei o que. E um dia eles foram tirar férias nos Alpes. Aí eles foram nos Alpes e essa criança sumiu, desapareceu. E cadê essa criança? Cadê essa criança? De repente a mãe viu essa criança de braços abertos, assim, na beira de um precipício. E a mãe foi correndo lá e catou essa criança e falou assim: o que você está fazendo? O que você está acontecendo com você?
Aí ela olhou assim para a mãe com lágrima nos olhos e falou assim: como seria bom se eu me jogasse daqui, romantizando aquele momento. Então, aquilo que acontece com você nesse momento agora, nesse momento, aquilo que está acontecendo com você nesse momento, está gravado no teu RNA. Você sabe tudo o que aconteceu lá com os teus pais, avós, bisavós, tataravós, tetravós, pentadodecavós e assim sucessivamente. Você sabe, você traz uma memória. A mesma função microbiológica que tem dentro das tuas células, tem dentro das células dele. Então você sabe, você traz uma memória. É como você pegar um papel, amassar ele todo e deixar ele todo amassado e colocar ele numa bola lá e deixar ele lá durante alguns dias. Depois de alguns dias você lembra que aquele papel tem algumas informações interessantes. E você precisa daquele papel. O que você faz? Você pega aquele papel, abre ele, pega um ferro de passar roupa, passa em cima dele para desamassar o quanto antes melhor, quanto mais perfeito melhor, para ele ser utilizado. E nós somos praticamente a mesma coisa. É um exemplo muito pífio que eu estou dando, mas é mais ou menos isso. Quem somos nós? Quem sou eu para desmerecer os seus pais? A gente vê, por muitas vezes, pessoas que falam assim: ah, meu pai foi ausente, minha mãe foi ausente, meu pai não me deu carinho, minha mãe não me deu carinho, mas eles deram para você tudo o que você precisava, que é a tua vida. Você já pensou nisso? Precisou daquele espermatozoide, daquele homem e aquele óvulo daquela mulher para ser você que está me assistindo agora. Pense nisso, veja se isso faz sentido para vocês, deixe suas mensagens aqui, veja se isso faz sentido e deixo vocês em paz, vejo vocês no futuro, que a força esteja com vocês e tchau!